Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos colegas que cederam o espaço. Vou procurar ser rápida e devolvo, se sobrar. Não se preocupem. Nós vamos assistir um data show. Está ali já. Se vê bem? Está muito claro? Mais ou menos. Tá. Não, ali eu vejo bem. Vossas Excelências sabiam que até 1933, Florianópolis tinha como um dos meios de transporte o bonde puxado a burros? Pois tinha. Nesse ano, os estudantes de arquitetura, inconformados com esse meio de transporte tão arcaico, fizeram um manifesto e atiraram os bondes ao mar. Foi muito bom para a mobilidade urbana e para os burros, muito mais. Os burros gostaram muito. Porém, 81 anos depois, nós ainda temos, nas ruas da nossa cidade, um transporte de carga também muito arcaico, que são os VTAs, como são chamados, que são veículos de tração animal, que são usados pelos recicladores, os colitadores de lixo reciclável, como se diz. Então, se refletirmos, nós podemos ver, o mundo é um lugar injusto, não tem quem negue isso, mas essa injustiça que existe entre as classes, entre os cidadãos, entre a forma de trabalhar, enfim, os meios, os recursos, é algo que foi engendrado pelo homem quando ele se organizou em sociedade. O animal não tem que pagar a conta, porque ele não tem nada que ver com isso. E ele paga hoje, em Florianópolis, com o seu suplício diário e a sua morte dolorosa, todos os dias, debaixo dos nossos olhos. Quando se fala nesse projeto que proíbe a tração animal dos recicladores, a primeira resposta, a primeira apreciação que vem das pessoas é o seguinte: mas como que nós vamos tirar o sustento das famílias? Então, eu sempre digo, essa apreciação, ela além de superficial, ela também pode ser considerada hipócrita ou demagógica, porque ela está avalizando essa situação, dizendo que esse trabalhador que trabalha de forma indigna, sem as mínimas condições, sem ter sequer uma luva para remexer o lixo, ele está condenado a viver do lixo da sociedade. E não é isso que nós queremos dignidade para o trabalhador também. Nós sabemos também, porque esse projeto ele tem muitas vertentes, nós sabemos também que o lixo reciclado ele só é interessante economicamente quando ele é processado em grande quantidade e com tecnologia. Em Florianópolis, por exemplo, ele é processado pela CONCAP, através de 3 cooperativas de recicladores, que processam apenas 6% da sua capacidade total de 36%. Então, está muito aquém do que pode ser feito. Esse projeto de lei complementar é um estudo sério, profundo, que aponta soluções para as 4 vertentes desse problema. 4 vertentes envolvidas. A primeira é os maus tratos aos animais, a inserção social dos trabalhadores, a maior produtividade do lixo reciclado e com agradecimento do meio ambiente, naturalmente. E também melhora na mobilidade e segurança no trânsito. O amparo legal, vocês vão ver no corpo do projeto, tem tudo lá. Assim como 3 anexos que vão, então, estender e vão aprofundar tudo que eu vou dizer aqui rapidamente. Então, eu vou agora mostrar para vocês algumas das condições de como vivem esses animais e esses trabalhadores na cidade. Eu peço desculpas se algumas imagens são um pouco fortes, mas elas são a realidade. Nós temos que encará-los, esses fatos, tá? Eu
Falo com propriedade, porque durante os 8 anos que tive à frente do bem-estar animal, era a nossa rotina, quase que diária, atender esses animais. Foram retirados em torno de quase uma centena de animais por maus tratos. E 90% deles não tiveram uma sobrevida de 6 meses. 90% veio a óbito. Então, vamos seguir, vamos passando? Tá a cargo? Então, olha só, essa carroça aqui, nós estivemos resolvendo esse problema. Essa carroça, ela tinha 3 metros de altura. Vocês podem ver a proporção pelaquela criança que está lá, pequenininha lá do lado. E o cavalinho que puxava essa carroça era esse aqui. Ele levou 3 dias para conseguir levantar. E ele está no jardim da minha casa. Então, os senhores podem ter certeza que eu vou estar aqui falando com propriedade sobre esse assunto. Ninguém me contou nada. Eu vivenciei muitos desses casos. Ele foi posteriormente doado para uma ecoterapia, mas ele também veio a óbito, não deu. Então, aquele outro ali... o primeiro foi nos ingleses, esse aqui na Vargem. Foram centenas de boletins de ocorrência atendidos, vindo dos lugares mais problemáticos de Florianópolis, que são Rio Vermelho, Ingleses, Vargem, Grande e Pequena, Costeira, Estreito, Morro do Quilombo e Tapera. Pode passar. Quem é esse coletor de lixo reciclado? A gente tem que identificá-lo para saber a problemática. Ele não é o nativo, ele não é o manezinho. O manezinho, nós sabemos que ele é pescador, ele se vira, ele não é miserável. Ele tem a sua casinha, a sua terrinha que herdou, então ele não precisa fazer esse tipo de trabalho. Esse reciclador, ele é, na maioria das vezes, oriundo do oeste do estado de Santa Catarina e do oeste do Paraná. Ele vem para trabalhar na construção civil e, quando essa termina, ele fica sem colocação, então aí ele vai ser reciclador. Portanto, essa pessoa ela não tem conhecimento do manejo, não tem tradição de manejo com animais, não tem conhecimento de anatomia, não tem conhecimento de nutrição. E esses animais eles são subalimentados, subidratados, eles sofrem lesões nas articulações, lesões musculares. Eles chegam a pesar, desculpe, eles chegam a pesar 250 quilos, 300 quilos, do peso ideal, que seria 500, dependendo da espécie e da raça. Eles também, outro problema muito frequente, é a alteração na pressão devido ao excesso de esforço e sangramento do pulmão. E esse animal, quando ele chega da primeira jornada de reciclagem, ele é locado para um outro reciclador que está esperando o animal, sem alimentação, sem água e sem descanso. E ele vai outra vez para outra jornada. Ele só para quando ele cai no asfalto. Além do que, eles são mal atrelados. Passa. Eles são mal atrelados nas carroças, porque, como eles não têm conhecimento, eles fazem, digamos assim, improvisações, né, com equipamento muito tosco. E, muitas vezes, causa muitas feridas no couro, né, e o animal fica nessa situação, e eles não recebem atendimento veterinário. Eles não recebem atendimento veterinário. E quando ele chega, depois da jornada de trabalho, o que ele recebe é aquele alojamento ali, ó. É aquele alojamento. Isso faz com que eles sejam acometidos de fungos nos cascos, laminite também, laminite crônica, como ali, passa, que pode chegar até a perda do casco. Aquilo ali acontece. Esse aqui foi no Papaquara, na região ali do Papaquara dos ingleses.
Alguns deles não têm sequer um ferrageamento adequado. Falta uma ferragem, são do tamanho errado, porque ferragem de cavalo também tem tamanho, né? É que nem sapato. Então, olhem ali como é feito o ferrageamento. Passa. Esse aqui agonizou 3 dias até que a gente chegasse e não deu para fazer muito por ele. E esse caso agora, ele aconteceu no dia 3 de julho. Agora, não foi em Florianópolis, graças a Deus. Foi numa outra cidade. O cavalo exausto parou e ele foi espancado, 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 até que transeuntes chamaram a polícia para parar aquela barbárie e a pessoa foi presa. Então, eu coloquei isso aí só para mostrar para vocês como já é um clamor da sociedade que as leis que protegem os animais sejam respeitadas. Legislação vigente existe, farta, boa, ela só precisa ser cumprida. Então, aquele criminoso foi preso, mas existem muitos ainda soltos. Isso demonstra o clamor da sociedade, né? A penalização desses crimes, ela é ineficaz. Eu tenho isso por experiência, ela é ineficaz, a pessoa reincide, reincide e reincide. Houve um caso em que nós retiramos 3 animais do mesmo tutor, porque ele não entendia que não podia maltratar, enfim, aquele animal era só uma máquina. Então, a nossa proposta é a não devolução do animal após a lei entrar em vigor e o animal ser retirado. Nós temos que encontrar métodos alternativos para que ele continue exercendo o seu ofício. Passa. Não, não é essa. A do Angelone. Essa aí. Não, a do Angelone. Essa aí. Aquela não aconteceu em Florianópolis, mas essa aconteceu em Florianópolis, numa manhã, às 10 horas da manhã, em frente do supermercado Angelone Santa Mônica. Tá? Aquele moço que está lá, que trabalhava comigo no bem-estar animal, é o que está ali agora, tentando levantar o cavalo. O trânsito parou durante 3 horas. Durante 3 horas, vocês podem imaginar ali da confluência, né? Iguatemi, Angelone, Santa Mônica. Foi realmente uma cena bastante deprimente. O animal teve que ser hidratado no momento, recebeu várias injeções de cálcio, enfim, até que ele pôde levantar e foi levado de carreta. E esse sobreviveu. Ele foi doado, ele vive até hoje em São Pedro de Alcântara, e o nome dele é famoso, porque ele ficou muito famoso, né? Porque deu muita mídia e muita repercussão. Então, uma das vertentes que eu falei inicialmente, também essa são os maus tratos, é a inclusão social do trabalhador, é o problema da mobilidade, do trânsito, porque se um cavalo bem alimentado e bem cuidado pode ser uma ameaça para o trânsito, imaginem os senhores um animal sofrido, mal alimentado, fraco, débil, que pode cair a qualquer momento, com uma carga bastante volumosa, pode criar grandes problemas. Eu encontrei um estudo da Universidade de Brasília, de 2010, que aponta Florianópolis como a pior capital para a mobilidade urbana, que tem a pior mobilidade urbana no contexto das principais 21 capitais. Então, agora, imaginem ainda nós tendo esse meio de transporte. Eu não quero me ver, já me vejo todo dia. Mostra aí. Não, a próxima.
É. Ali vocês podem ver, não sobrou ninguém para contar a história, né? Foram todos, inclusive o cavalo. Foram todos. Pode passar aquela sequência. Tá, essa sequência, assim, para mim, é uma das mais, ainda que não tenha sangue, é uma das mais chocantes e mais deprimentes. Passa, passa, passa. O cavalo cai, ele é espancado, espancado, até levantar, e termina como vocês já sabem. Tá? Então, uma vez que o animal é martirizado, o ser humano se degrada ao ter essas atitudes com os animais, porque isso, os senhores hão de convir que é uma degradação do ser humano. A produtividade é muito baixa. É uma ameaça para o trânsito. Então, nós temos que pensar numa solução. Quer dizer, são muitas vertentes de um mesmo problema. Então, pesquisamos vários métodos alternativos. Aquele primeiro deles, entrei em contato com o engenheiro Jason Vargas, ele é de Santa Cruz do Sul. Ele tem esse protótipo, que é um carrinho elétrico, que ele está testando, está em fase de teste, não só para o lixo reciclado, mas para muitas utilidades. É de manutenção, de custo operacional muito baixo. E ele ainda sugere que se possa vender propaganda, né, na circulação. Por quê? Um dos problemas de Florianópolis, do reciclado ter uma produtividade tão baixa é o seguinte: ele só é recolhido pela CONCAP, com seus caminhões, que distribui em 3 cooperativas. Então, não existe a coleta porta a porta, que é a que traz mais material. Essa no caminhão, ela depende de que a pessoa se lembre lá de um dia deixar alguma coisa. E na coleta porta a porta, ela é bastante mais efetiva. E esses 6% de reciclado, que representam 6%, são 1.200 toneladas. Eles podem se converter em 7.200 toneladas. E o meio ambiente agradece muito. Então, nós estamos anexando também, no projeto de lei, um anexo que trata de todas as linhas, Desculpa. Todas as linhas de crédito do governo federal para esses projetos, e descobrimos que existem projetos muito bons, mas realmente muito bons, como o Cataforte, o Procatador, etc. E essa proposta, ela não vai gerar gastos ao município, porque já é atribuição do Poder Executivo essas ações. Tá? Então, para finalizar, corri e não gastei o tempo, né? Sobrou? Sobrou, então eu vou devolver como eu prometi. Tá? Porque... Sim. Vereadora, primeiro eu quero parabenizar por ter mostrado e dando uma explanada sobre esse assunto, mas esse projeto, na verdade, o governo federal ele já vem incentivando? Sim, inclusive a CONCAP já usa muito timidamente algumas linhas dele, só que ela não executa essa parte que é interessante, que é tirar esse reciclador da carroça, dar-lhe uma condição melhor de vida, né, através de algum veículo, que aí, no caso, a municipalidade tem que pensar, e ele vai de porta em porta, porque é a reciclagem realmente que capta material, é de porta em porta. Além dele ir uniformizado, com dignidade, ele vai ser mais um. Tá? Ele vai sair daquela invisibilidade social que ele tem quando ele chega com aquela carroça horrorosa, carregada, remexendo na lata de lixo, sem sequer uma luva, sem nada.
e ele ainda deixa tudo revirado, enfim, não existe nenhum ponto positivo nessa atividade. Os senhores me digam qual é o ponto positivo. Não tem, porque muitas vezes eles conseguem ganhar R$ 25 de uma jornada de reciclagem. Então, isso não sustenta ninguém, né? E muito menos o cavalo também. Então, é um problema, assim, bastante complexo, e ele, graças a Deus, tem solução, porque outras capitais já fizeram isso. Nós estamos ainda um pouquinho atrás, mas agora vamos alavancar isso aí. Outra coisa que eu também quero explicar, houve anteriormente um projeto similar, visando o mesmo, do ex-vereador Jean Loureiro, só que aquele projeto era muito abrangente, visava terminar com todos os animais no meio urbano. E não é o que nós queremos. Eu não vejo nada em contra que alguém tenha o seu animal bem cuidado, que tenha um sítio, que saia a passear com ele nos finais de semana, que se faça uma cavalgada, enfim, com fins recreativos. O que nós estamos... Isso é muito bom, incentiva o contato homem-animal. O que nós estamos proibindo, queremos proibir, é a exploração e os maus tratos do animal, que, como eu disse antes, não tem nenhum ponto positivo. É apenas isso. Conto que os senhores vão apreciar esse projeto com atenção, profundidade, e que nós consigamos aprová-lo. Vai ser um ganho muito importante para a cidade. A senhora me dá uma parte, vereadora Maria da Graça? Sim, sim, sim. Eu quero lhe parabenizar pela apresentação, e nada melhor, né, de ser apresentado um projeto dessa natureza, por quem realmente tem conhecimento de causa. Eu sei da sua luta com relação à questão dos animais, e a gente recebe muitas sugestões via internet, eu vi isso, mas se a gente não tiver o conhecimento de causa e conhecer a legislação, a gente acaba até, né, encaminhando um projeto, ele mal feito até. E dizer o seguinte, até com essa relação, além dos maus tratos, né, feito, porque se eles ainda fossem no material reciclado, principalmente a questão de papelão, que é um material mais leve, tudo bem. Mas você vê ali, às vezes, geladeira. Isso! Bacio. Barra de ferro. Barra de ferro. Coisas que o animal não suporta, né? E além de colocar em risco a saúde do animal, esses próprios catadores, que não têm a mínima noção do manuseio desse material, acabam eles se contaminando com outros tipos. Então, é uma doença que tem com o animal e com o próprio ser humano, né? Que acaba, daqui a pouco, adquirindo um tipo de doença que acaba onerando, inclusive, o erário público na questão da saúde. Eu parabenizo, pode contar com o apoio desse vereador. Muito bem colocado, porque muitas vezes eles armazenam na sua própria casa todos esses materiais. De qualquer jeito ali, vão acumulando. E aquilo ali é um vetor também de outros problemas de saúde, né? Como eu disse, eu conheço esse problema, eu vivi ele durante 8 anos e eu não consegui ver nunca nenhum lado positivo disso aí. Então, eu acho que chegou a hora, né, de todos darem uma oportunidade. Bom, algum esclarecimento que eu possa trazer? Vereadora, primeiramente, parabéns aí por trazer o tema a esta casa. O tema veio a esta casa do projeto de lei do vereador Jean Loureiro, que era muito extenso com relação ao tema animal, né? Proibir, inclusive, as cavalgadas, a criação de cabrito e outras coisas. E eu, inclusive, fui uma das pessoas que, mais 30 segundos. Ao sentar-me do seu lado, disse, olha, é uma causa que, como você domina, traga esta casa, porque é um fator aqui no município que poucos conhecem. Exato. Eu transito na SC 401 diariamente, vejo cenas assim horríveis, que a gente pensa que só acontece no interior. E se tratando da capital do estado, nós temos que começar por aqui a fazer alguma coisa em relação a esses animais indefesos. Exatamente. Muito obrigada.